gostaria de agradecer muito a Esther pelo convite, também ao Marcos e à equipe do Sinusp. Espero que todos tenham entendido, apesar da questão das legendas. Eu acho que no final é sobretudo importante com, né, a cerimônia. Eu vou falar então um pouquinho sobre este filme. Eu queria primeiro falar um pouquinho sobre o Flora Gomes, Florentino Gomes, o apelido é Flora. Depois falar um pouquinho sobre a Guiné-Bissau, que talvez também, né, seja interessante trazer alguns dados históricos, e depois analisar um pouquinho o filme. Vou tentar baixar isso aqui um pouco. Então, o Florentino Gomes é, de fato, guineense. Ele nasceu em 49 e ele é filho de camponeses, como estes camponeses aqui no filme, que não sabiam nem ler nem escrever. Ele foi uma das crianças que foi mandada para a Guiné-Conakry, que ganhou a independência em 58, era uma colônia francesa, e foi um plebiscito, né? Não foi precisa uma guerra como aqui de 63 até 74, ou em Angola de 61 até 74, então uma guerra extremamente longa. Então, ele fez parte dessas crianças que foram mandadas para lá para estudar, para aprender, e depois ele foi para Cuba. E ele era atleta na época e ele ia estudar esporte. Mas ele conheceu um outro guineense que foi enviado, porque na verdade foram enviados para estudar, o Sana Narrada, e ele ia estudar no Instituto Cubano de Arte e Indústria Cinematográfica. E então se conheceram, começaram a conviver, eles fizeram um ano, tipo um vestibular, e decidiram de estudarem juntos nessa escola famosa cubana. Ele foi depois para o Dakar, para ser assistente do Paulinho Sumanu Vieira, é uma figura muito conhecida. Ele fez Afrique sur Seine, que é considerado o primeiro filme feito por um africano, mas ele estudou na França, então ele realizou o filme na França, porque na época era muito difícil fazer filmes nos países africanos. E o Flora Gomes, ele participou em 74 de um encontro de cineastas do terceiro mundo na Algéria, que foi um encontro muito importante, onde foram levantadas muitas questões que este filme também traz, que o cinema africano quase sempre traz, os cinemas africanos. E ele foi também assistente do Chris Marker, pelo menos isso está na biografia dele, e da Anita Fernandes. Em 74, ele volta para Guiné-Bissau, porque ele é chamado para filmar as comemorações da independência. Então, não é como aqui no filme, eu vou falar sobre isso um pouco mais, que nós não vemos, de fato, o final, né, da guerra, que meio que se estende, não se sabe, nem se acredita, e só tem aquela cena bonita das crianças que festejam, né, quando a Dimana diz, não, realmente acabou a guerra, mas nós não temos no filme nada oficial. Não temos pompa e circunstância, não temos nada, mas isso houve, e quem filmou isso foi o próprio Flora Gomes. Ele é uma figura muito ligada ao Amílcar Cabral. Ele assistiu, né, o Amílcar Cabral falando, o grande intelectual, o fundador do PAIGC, do Partido para a Independência de Cabo Verde e Guiné e Cabo Verde, que vocês viram no filme, é um momento de homenagem a ele. Não é um momento em que ele é visto como um herói, mas é visto como uma figura um pouco paternal, né? Que era realmente, mas eu acho que não é tanto essa questão, eu acho que é mais a questão intelectual mesmo, porque o Amílcar Cabral foi um de 3 guineenses que foram, nos anos 40, estudar em Lisboa. 3, né? De um país bastante grande, hoje tem 1,5 milhão, mais ou menos, de habitantes. E quando ele estudou lá, ele se encontrou com todos os futuros líderes dos outros PALOP, né, os países de língua oficial portuguesa, e ele fala uma coisa que depois vou citar sobre a marcha que começa
nessa época, e a marcha, que vocês notaram que é uma metáfora muito forte no filme, né? Mas eu vou falar sobre isso depois. Antes disso, queria comentar que este é o segundo filme guineense que foi realizado. A Guiné-Bissau, como os outros países de língua portuguesa, criou um instituto de cinema, neste caso em 78. Em Angola e Moçambique também foram criadas. No caso dos outros países, foram convidados figuras como Jean Licudá, Jean Rouge, etc. No caso da Guiné-Bissau, foi o amigo que estudou com o Flora Gomes em Cuba, que se tornou presidente. Era sempre um instituto com pouco dinheiro, e por isso este é o segundo filme nacional mesmo, e também o último. Todos os outros filmes realizados com a Guiné-Bissau são coproduções, e 67% são filmes portugueses, né, realizados com um ex-colonizador. Tem mais um filme que é uma coprodução com a Holanda, que eu não conheço, porque esses filmes realmente ainda são difíceis de se encontrarem. O Flora Gomes fez essa produção nacional, e depois ele fez mais 3 filmes que são coproduções. Os Olhos Azuis de Onta, de 92, que é um filme situado em Bissau, que fala sobre o legado dos guerrilheiros. É um filme lindíssimo, eu gosto imenso. Ele usa uma família numa forma mais alegórica, eu acho, do que aqui. Eu não consideraria este filme aqui como um filme alegórico. Mas em Olhos Azuis de Onta temos isso mais. Aí realmente tem figuras que representam diferentes estratos e ideologias ou posições da sociedade. Depois, em 96, ele faz, em conjunto com a França e a Tunísia, o filme Pô de Sangue, ou Pão de Sangue, que é o filme talvez mais, isso soa sempre errado, né, mais africano, que traz mais, digamos, a tradição. Aqui nós vemos ela, sobretudo, no final. Eu vou comentar depois essa cerimônia. Mas no filme Pão de Sangue, realmente todo o filme acontece numa aldeia, um filme muito denso, um filme lindíssimo, e super interessante, pouco estudado também. E depois ele fica muitos anos sem filmar, e Minha Fala, que é A Minha Voz, seria a tradução, surge em 2002. É um musical muito colorido, muito feliz, que, por ser uma coprodução com a França, tem uma menina que é estudante, que vai para Paris, ela é belíssima, uma senegalesa que aprendeu crioulo para o filme. E, na verdade, o filme, né, faz uma imagem muito colorida e muito feliz do país. Foi filmado em Cabo Verde, porque na época havia um golpe de Estado, então não era possível filmar. Eu acho que é um pouco um filme que demonstra a dificuldade de filmar na Guiné, de conseguir dinheiro, e um pouco as concessões que se tem que fazer também para fazer coproduções, neste caso com a França também. Eu queria comentar um pouco sobre o Amilcar Cabral, que é uma figura que é sempre presente de alguma forma nos filmes do Flora Gomes, aqui através de uma muito pequena homenagem, né, à morte dele, que de fato acontece no momento ao qual o filme se refere. Mas, por exemplo, em Minha Fala, o Amilcar Cabral é presente através de uma estátua que cresce ao longo do filme. Alguém conhece o filme, e que não se sabe onde colocar, mas mesmo assim ela cresce. Então, o legado dele não dá para, né, mesmo que não tenha espaço, não tem como, né, evitar que esteja presente. E é muito curioso, este filme traz várias questões que o Amilcar Cabral discutiu em 3 livros. Estes 3 livros só existem em inglês, e um se chama, e vocês vão reconhecer também algumas coisas que surgem no filme, Revolution em Guiné, então Revolução na Guiné, textos selecionados, de 69.
Depois tem Return to the Source, Selected Speeches, então volta às origens, e Unidade e Luta, que são as duas palavras que são ensinadas na escola, né? Eu acho que é uma referência bastante clara para estes textos do Amilcar Cabral. Então, essa figura é tão importante, eu acho que não só porque ele desafiou o direito histórico de estar em Portugal, ele apontou, isso é um ponto muito importante, mas eu acho que não se traduz tanto nos filmes do Flora Gomes. Mas mesmo queria comentar isso aqui rapidamente, porque ele apontou que, na verdade, Portugal era tão subdesenvolvido como, né, muitos países da África, então não tinham o direito, né, de estar lá. Eu vou ler para vocês a citação em inglês, porque, de fato, não existe em português, pelo menos eu não encontrei. This civilizing process is being carried out by an underdeveloped country with a lower national income than, for example, Ghana, and which has not as yet been able to solve its own problems. Então, ele diz, como um país, e nós encontramos isso, na verdade, em muitas coproduções, né, essa questão sempre volta até que ponto Portugal não tinha o direito, não deixou alguma coisa, né, em África. Isso também aparece em produções portuguesas nacionais que lidam com essa questão, que, afinal, deixaram alguma coisa. E é sempre essa questão do civilizing process, né, do processo civilizador. E o Amilcar Cabral questionou isso. Mas ele também refletiu e escreveu sobre a questão da cultura, e isso é muito interessante. Eu queria fazer uma citação aqui, que depois eu vou voltar para ela, para mostrar como o Flora Gomes dialoga com este pensamento do Amilcar Cabral. E isso diz respeito a uma questão extremamente importante em relação ao cinema africano, porque normalmente se fala sempre na questão da tradição e do moderno, então como se faz este espagarte, e talvez não tenha que ser um espagarte. Então ele diz sobre a cultura, e ele tem uma ideia muito heterogênea da cultura. Whatever may be the ideological or idealistic characteristics of cultural expression, culture is an essential element of the history of a people. Então, primeiro ele realça, né, que cultura é um elemento essencial da história dos povos e que, indiferentemente da ideologia ou das características idealísticas. Like history, or because it is history, culture has its material base the level of the productive forces and the mode of production. Então, porque é como história, ou talvez porque cultura é história, ela tem como sua base os níveis as forças de produção, as its material base, the level of the productive forces, os níveis da força produtiva e os modos de produção. E o que ele diz, na verdade, que é uma realidade social, e eu vou depois comentar sobre a cerimônia no final do filme, que eu acho que traz essa questão de ser uma realidade social e não só um retorno à tradição, não é, de fato, um retorno à tradição. Agora, muito rapidamente, porque, né, eu também não sou experta nessa questão, eu queria trazer o contexto histórico-político. Houve novamente um golpe de Estado, agora em abril de 2012. Eu, na verdade, não sabia, a Esther encaminhou um e-mail para mim. Os golpes militares são uma constante, eu acho que teve, né, realmente mais de uma dúzia. E é um problema, de fato, e o Brasil, desde 2009, está envolvido nisso, através de uma Força da Paz. E hoje eu joguei no Google e teve uma notícia que a Nigéria vai enviar 186 soldados numa nova comitiva de paz, porque ela não quer uma situação de anarquia perto, né? E ela não quer ficar também de braços cruzados. Então, vou só trazer para vocês alguns dados, só para entender um pouco também. Eu acho que o filme aponta para essa questão destes conflitos, né, sobretudo na cerimônia no final, que é uma crítica bastante
óbvia, eu acho, contra o PAIGC, na época, que só perdeu os seus privilégios em 89. Quando, depois do primeiro golpe, em 1980, o João Bernardo Vieira assumiu a presidência. E, né, não sei se eu entro aqui muito em detalhe, talvez um dado importante, talvez vocês também saibam, até 1980, Cabo Verde e Guiné-Bissau eram um país só e depois deste primeiro golpe se separaram. E aí, a partir houve um momento de grande crise e toda a questão da seca no filme, que depois vou comentar mais em detalhe, é um pouco, né, uma indicação. O filme é de 88, mas a Guerra Civil realmente aconteceu em 98 e 99. E houve né, houve um processo de democratização, houve uma abertura para um regime multipartidário, etc. Mas, infelizmente, no momento, por exemplo, existe um governo interino que vai durar mais 12 meses e né, a situação não está resolvida. O que sempre é alegado, pelo menos no momento, desde 2009 também, um pouco o narcotráfico, então, né, que vem da América Latina. Isso só para entender que aquilo que no filme é apontado, estes conflitos e essa procura de unidade, né, é um problema constante. E é curioso porque, tanto neste filme como no último filme que o Flora Gomes fez, que é um documentário que se chama As Duas Faces da Terra, As Duas Faces da Guerra, que ele fez em conjunto com uma jornalista portuguesa, a Diana Andringa. O filme é de 2010. Os dois filmaram ou entrevistaram tanto combatentes do lado português quanto guerrilheiros, né, a palavra também não funciona muito bem, na Guiné-Bissau. E essa é uma visão não só heterogênea, mas na verdade, um filme de reconciliação, como eu acho que este aqui também é. Mas As Duas Faces da Guerra mais ainda, porque procura trazer as duas perspectivas dos soldados que foram mandados para lá, né, não foi, digamos, escolha deles, mas também, por exemplo, guineenses que lutaram para o exército português. Então, isso um pouco para contextualizar o filme, que faz parte, né, é uma das 6 longas-metragens guineenses, sendo 3 ou 4, coproduções. Então, Moto Negra é um pouco uma exceção, né, por ser um filme nacional. Queria, então, falar um pouco sobre essa história de Diminga e do guerrilheiro Saco, que eu acho que não, né, que este filme, na verdade, tem 2 partes. Uma primeira parte, que eu acho que a gente poderia chamar de filme de guerra, é um filme, de fato, que constrói, né, que tem um antagonista muito claro, tem a população da Guiné e os guerrilheiros como vítimas. Há essa questão do antagonismo, da procura de vencer o colonialismo português, de conseguir, né, a independência. Aliás, a Guiné-Bissau foi o primeiro país a declarar sua independência já em 73, e também foi o primeiro a, de fato, ganhar, né, a sua independência em 74, enquanto os outros PALOP são em 75. Essa questão da guerra, de começar o filme como um filme de guerra, que nos mostra, de fato, cenas de combate, mesmo que nós nunca vemos o antagonista, nós não vemos os portugueses, então, nessa questão já foge bastante, é um filme que seria um filme convencional de guerra, porque não há aqui uma demonização, não há aqui um ressentimento. Na verdade, né, é muito claro, este país está sendo colonializado e é simplesmente expulsar os militares.
E há uma frase do Amílcar Cabral que diz: nós não lutamos contra os portugueses, nós lutamos contra o colonialismo. Acho que é uma frase que este filme também faria sentido para este filme. É muito curioso essa questão do filme de guerra, porque e aqui a guerra da independência no cinema português seria a guerra colonial, e é muito raro nós vemos cenas. Essas cenas que nós vemos aqui são obviamente reconstruídas, mas no filme As Duas Faces da Guerra, do Flora Gomes, é incrível como as cenas são iguais. Ele usa muito footage, então muito material que foi filmado lá. Uma parte a mais, foram chamados pelos partidos que estavam em luta cineastas internacionais. A Guiné-Bissau recebeu muitos cineastas que fizeram filmes, documentaram, levaram isso para fora, etc., e que serviram também um pouco como uma escola, né, de técnicos nessa altura. Isso é um detalhe muito interessante, porque, digamos assim, a história de cinema dos PALOP começa na guerra colonial. O que é muito interessante nessa abordagem da guerra é que ela começa como uma marcha, né? Eu acho que essa marcha é a grande metáfora do filme. Se vocês lembram, os primeiros planos começam de forma um pouco abrupta, né? Abre-se, vem um caminhão, ele já chegou, e nós vemos a munição, e de uma forma muito simples, as pessoas que são de todas as idades e de diversas etnias ou diversas regiões do país vêm e ajudam. Então, aqui há uma questão que o filme traz até, digamos, o final da guerra, ainda acontece na aldeia, que é a questão da solidariedade. Então, são pessoas simples que vêm para apoiar essa guerra, ou seja, todo mundo participa, né? Não é uma guerra só de guerrilheiros, mas todo o povo está envolvido. E aí começa essa marcha. Então, nós vemos nos títulos, em planos fixos, essa coluna de pessoas que vem ou de um lado do plano para o outro, ou vem do fundo para o primeiro plano, e que, na verdade, né, essas imagens não trazem ou não possuem função dramática. Eles trazem para nós que isto é uma marcha árdua, complicada, cheia de perigos e de sofrimento, né? A questão do sofrimento que a Timinga representa fortemente através da perda dos filhos, nós também vivenciamos. Então, morre um menino, no momento que ela abraça pela primeira vez o marido, já cai alguma bomba ou há um ataque. Então, há muitos momentos, digamos, em que o sofrimento é lembrado. E em que, eu acho que por isso não tem nada a ver com o filme de guerra convencional, e por isso também essa escolha de não haver uma comemoração do final da guerra. Não há nada de comemorar. Obviamente sim, mas, digamos, o sofrimento, os obstáculos foram tantos e ainda seriam muitos, né? Eu acho que isso é muito claro, mais em 88, obviamente, que não há um ponto de viragem. Não há, obviamente, há uma mudança de paradigma, mas não toda a construção de um Estado, um jovem Estado num país que ficou durante séculos colonializado, é extremamente complicado. Então, há perigos, há obstáculos, e eles não terminam com o final da guerra. E eu queria falar um pouco mais sobre essa questão da metáfora da marcha, que eu já comentei, que ela constrói estética, ou que ela é construída esteticamente. Mas o mais importante é que essa marcha se prolonga.
Então, nós temos uma viagem, né? Nós temos primeiro a marcha dos soldados, a Adimanga até vai até a linha, né, de combate, depois ela volta, e nós temos no filme, na verdade, né, o protagonismo dessa mulher muito forte, que é uma tradição que os Manisembene também traz, né, de apostar muita esperança nessa liderança, não é uma questão de liderança, mas dessa importância das mulheres, dessas figuras fortes, né? E é por isso também que no final a Adimanga lidera a cerimônia. Então nós acompanhamos novamente também, quando já pensamos que a guerra terminou, este caminho que agora precisa ser trilhado ainda mais, né? E nós acompanhamos essas duas mulheres até a aldeia. E nessa aldeia nós vemos, na verdade, a mesma coisa que nós tínhamos visto nos acampamentos. Há uma solidariedade muito forte entre as pessoas. Então isso se traduz em deixar a família morar na casa dela, se traduz em ajudar até o professor que vem de Bissau, então que é supostamente alguém. Não tem uma separação entre o trabalho, digamos, intelectual e o trabalho braçal, né? Todo mundo vai e ajuda a Adimanga a fazer a colheita. E depois nós temos a viagem que ela tem que fazer por causa do problema do pé, que é mais uma metáfora pela questão da ferida que ficou, né? Nós temos todas essas referências ao sofrimento, sobretudo quando a Adimanga volta para a aldeia dela, quando ela toca na árvore, quando faz todo um contato, né, com as raízes dela, e ela leva o marido para Bissau. Bissau é, obviamente, o centro político, mas o centro político não resolve o problema. Isso volta depois da cerimônia. Muito pelo contrário, o médico é ineficiente, um amigo se tornou um tecnocrata, burocrata, só pensa na questão do dinheiro, e só um amigo que parece ter um cargo alto pega o carro e leva ele de volta. E, aliás, é muito curioso uma mudança nessa questão da solidariedade. Não só vemos fortemente nessa viagem que leva a um segundo retorno, e este segundo retorno vai ser um retorno às raízes culturais, porque aí a Adimanga tem um sonho e uma senhora, né, já mais idosa, pede para invocar ou para chamar, preparar a cerimônia. Então, a segunda volta, que é uma volta da cidade, que é uma volta para a aldeia, né, indica que os problemas têm que ser resolvidos na aldeia e não serão resolvidos de cima para baixo, tem que ser de baixo para cima. E, além deste problema de não resolver né, essa questão da doença, da ferida aberta, nós temos também o problema da seca, que de fato aconteceu em 1977, e que ela também funciona, não é uma seca, né, literal, mas é uma seca também simbólica. Isso tudo relacionado com a Pedra de Valores. E a Pedra de Valores tem dois momentos que acontecem antes da viagem, que uma vez é a parábola, né, da hiena, que eles roubam o peixe e depois fogem, quando o pescador está perguntando de quem que era. Mas há um outro momento em que isso é introduzido e é através do mercado. Vem um carro, né, do PAIGC, do partido, que agora vai ajudar, vai tirar a independência das pessoas, e isso é antes da seca, né? Neste momento a seca ainda não é tema. O que é tema é que vem um caminhão que vai trazer a comida e que vai introduzir as leis de mercado na aldeia, e essas leis de mercado, já no primeiro momento, quando as pessoas vão vão pegar as coisas que lhes pertencem ou que são oferecidas para elas,
tudo já muda, né? Todo mundo quer mais, todo mundo aí já começam os problemas. É muito simples como o Flora Gomes coloca isso, mas eu acho que é muito eficiente também, né? Como essa corrupção funciona muito rapidamente, que em Bissau é mais forte e acontece ou é representada através deste amigo. Então, falar sobre este final, essa cerimônia que surge através do sonho dela. O sonho é uma superposição de imagens da seca, que nós vemos do carro, quando o saco é levado para casa, e imagens que, na verdade, nos lembram do passado, mas que aqui são interpretados como indícios para um futuro, né? Um futuro de conflito, e por isso é chamada essa cerimônia. E aí, o interessante é que o próprio Flora Gomes é do sul do país, e essa cerimônia eu não achei muita informação sobre, então vou passar para vocês o que eu achei. É do povo Balanta, porque, se vocês lembram, a Diminga, ela invoca o Djoncago, que é um deus do povo Balanta. E aí a minha pesquisa sobre este povo Balanta me mostrou uma coisa interessante, são aqueles que resistem. Isto é o nome. E parece que, depois vocês me corrigem, né? O interessante é que eles têm uma dança de guerra que nos vemos, eu acho, né, já na cena do acampamento, e depois tem toda essa cerimônia. Mas essa cerimônia é liderada pela mulher, pela Dimanga, junto com outras duas mulheres. E ela, então, aqui realmente toma a liderança e ela invoca o passado, os valores que a seca, simbolicamente, o que a seca representa, que estes valores foram perdidos, que são os valores que fizeram com que o povo estivesse unido durante a luta anticolonial. E, na verdade, há pouca pesquisa ainda sobre o Flora Gomes. Eu trouxe para vocês um livro, que é este aqui, que se chama Post-Colonial African Cinema. É sobre 10 diretores africanos, e tem um capítulo sobre o Flora Gomes. Neste capítulo tem um pouco, né, são analisados todos os filmes. E como não há tanta pesquisa, então, digamos, é isso que eu posso falar para vocês sobre essa cerimônia, onde há, eu acho, essa discussão do passado, do presente e do futuro. E é uma crítica, eu acho, contra o PAIGC muito fortemente, porque se fala sobre aqueles que lutaram no passado e estão achando agora que eles podem pegar o que eles querem. Eu queria terminar trazendo para vocês uma análise que foi uma pequena análise que foi feita em Portugal quando o filme foi estreado pela primeira vez. E ela é de Antônio Rodrigues. O filme foi mostrado em Lisboa em 95, e ele interpretou o filme como sendo quase um hino da história oficial do jovem Estado, visto do ponto de vista dos governados e dos não governantes. E ele considerou ainda o filme como sendo que o filme fazia do evento histórico um mito de origem. Eu discordo aqui em 2 pontos. Por um lado, eu acho que o filme não é um hino, é uma exploração dos traumas, das contradições e dos desafios relacionados com a luta pela independência e a construção de um novo Estado. Eu também acho, desculpem, que não é um mito de origem, é um filme que aposta na esperança, que vincula a possibilidade de usar os valores culturais coletivos, que informam, por exemplo, a cultura balanta e a luta anticolonial para suprir os comportamentos individualistas que, numa cidade que está se formando e não possui ainda a tradição das sociedades modernas, podem colocar em risco a sobrevivência desta nova sociedade.
esteticamente, o Flora Gomes desenvolve um realismo que eu chamaria de heterogêneo, porque nos faz experimentar a difícil e complexa trajetória do país e porque foca no processo. Eu acho que toda essa questão da marcha é tão importante, porque não se trata aqui de apresentar nem pontos de viragem, nem pontos dramáticos, nem uma consolidação muito rápida de um país, muito pelo contrário. O que o filme procura mostrar é que se trata aqui de um processo, que não existe uma identidade essencialista, e que tempo, pessoas, a natureza e a cultura estão sempre em fluxo. E eles são históricos. Aí eu volto novamente para a questão do Amilcar Cabral e da sua definição da cultura como uma realidade, uma realidade social, porque o interessante é que não se trata aqui de um retorno às raízes quando é invocada a cerimônia. Muito pelo contrário, uma reinterpretação e uma adaptação que diz respeito a tudo o que o povo guineense sofreu e tudo, digamos, o que ele ainda sofrerá. Porque, na verdade, apesar do filme terminar com essa esperança, com as crianças dançando na chuva, aliás, nós temos 3 cenas em que o Flora Gomes traz as crianças como símbolos de esperança, e ele faz isso nos outros filmes também, sobretudo em Olhos Azuis de Jonta. Ele começa o filme com as crianças, com aquele brincando na rua, é uma festa muito grande, e termina assim também. Então, eu concluiria que no filme não existe heroísmo. A construção da identidade depende do coletivo, e o filme mostra isso no início, mostra isso na volta das 2 mulheres para a aldeia, e há um forte protagonismo das mulheres, e isso é uma influência também do Ousmane Sembene, ou pelo menos isso também acontece fortemente nos filmes dele. E são elas que participam ativamente, quando os homens, eu acho que se poderia falar ainda um pouco mais sobre essa questão, essa metáfora da perna. Então, elas assumem a liderança quando os homens estão mancando, devido a tudo que sofreram na guerra pela independência. Eu queria fechar com uma citação do Flora Gomes, é uma entrevista de 92 que ele deu para uma revista portuguesa, e fala um pouco sobre como ele vê o cinema, ou as questões que o cinema levanta para ele, porque ele é filho de camponeses, e um tio dele sempre perguntava para ele: o que você faz? Você é médico? Você é engenheiro? Ele tentava explicar que ele era cineasta, que ele fazia filmes. Mas o tio não entendia. Aí o tio perguntava: mas você é uma espécie de vidente? Ele dizia: não, não sou, mesmo que isso seja uma definição bonita. Agora tem que achar aqui. E eu gostei muito aqui dessas frases, queria fechar com isso. Eu vim das matas da Guiné e sou um produto dos sonhos de Amilcar Cabral e de toda aquela geração, e escolhi uma profissão de que tenho orgulho. Todavia, ainda não consegui explicar à minha família nos confins do Sul, e confrontada com outras preocupações, o que é realmente o cinema. Face a essa incapacidade, passei a ter dificuldades em saber eu próprio o que é o cinema. Muito obrigada.